Ah! Com certeza Madame quer usá-la como bailarina, para agradar seus clientes, pensou. De novo no alto da escadaria, com infinito prazer, observou Ludmila dançar. Na tela da memória, voltou à noite em que chegara com seus homens na aldeia do Ural, e, no meio da escuridão, surgiu a luz das fogueiras e pôde ver a linda jovem que, no centro da roda, dançava. Ficara encantado e apaixonado por ela. Tudo isso parecia ter acontecido há tanto tempo. Terminada a apresentação, ela voltou para o quarto, trocou-se e retornou ao salão, sendo recebida pela dona da casa, que desejava apresentá-la aos convidados. Yuri se manteve ao seu lado, para defendê-la de qualquer homem que se atrevesse a chegar perto dela. No entanto, viu quando Madame, com expressão atrevida, apresentou-a um cavalheiro de cabelos grisalhos. O homem aproximou-se e convidou-a para dançar. Yuri tentou impedir, mas não conseguiu. Então, encostou-se num pilar, e passou a vigiá-los. Ludmila e o cavalheiro sentaram-se, e ele trouxe bebida para a mesa. Ela bebeu, gostou e repetiu a dose várias vezes. Não se sentindo bem, foi para seus aposentos, e Yuri acompanhou. De repente, ele notou que aquele homem tinha aberto a porta e, atrevidamente, também entrado no quarto dela. Nervoso e encolerizado, Yuri foi para o lado dele, quando viu jogar-se por cima de Ludmila, que mantinha os olhos fechados, sob os vapores da bebida. Yuri, sumamente irritado, caiu sobre ele, agredindo-o. Tinha que retirá-lo dali de qualquer jeito. Ele não iria aproveitar-se de sua Ludmila, que não estava em condições de defender-se. Nesse instante, contudo, Yuri notou que algo de diferente acontecia. Colado ao cavalheiro, ele passou a ter uma sensação estranha, como se fosse ele, e não o estranho, que ali estivesse. Sentia o calor do corpo de sua amada e podia tocá-la, sentir sua pele, seus cabelos. Nem se recordava de quanto tempo não sentia Ludmila tão perto. Buscou aqueles lábios, que tantas vezes beijara, e colou os seus nos dela, deixando-se envolver pela paixão. Depois, dormiu, como há tempos não ocorria. Estava feliz, satisfeito, alegre. Não sabia o que tinha acontecido, mas o fato é que se sentia muito bem. Olhou para Ludmila, ainda adormecida, e viu que o homem também estava ali, deitado no leito, e bêbado. Deu-lhe um empurrão. O cavalheiro acordou assustado, levantou-se, esfregando os olhos, e foi embora. Era madrugada, e as primeiras claridades do dia entravam pela janela. Yuri sentou-se numa poltrona, fitando Ludmila adormecida. Era a primeira vez que tinha tal sensação. Perto daquele homem, sentia-se vivo, pulsante, completo. Não entendia por quê, mas o desconhecido obedecia, executava sua vontade. Levou a mão aos cabelos, pensando o que fazer. Teria que ir atrás dele, decidiu. Era seu contato com o mundo. Correu e ainda alcançou o cavalheiro, que entrava na carruagem. Acompanhou-o durante todo aquele dia, comeu e bebeu com ele. Quando chegou a noite, ambos estavam impacientes para voltar à mansão de Madame Trossot e rever Ludmila. Desse dia em diante, a convivência entre eles só aumentou. Ambos se satisfaziam mutuamente, a vontade de um era a vontade do outro, numa simbiose que se tornava cada vez mais intensa. Quando o conde Alexander precisou viajar, Yuri ficou indeciso entre acompanhá-lo e ficar na mansão. O apego a Ludmila, porém, foi maior, ficaria aí e velaria por ela. Assim, foi com irritação que viu o jovem Gregory aproximar-se dela, convidá-la para passear no jardim, dançar e depois subir. Ficou junto dela para defendê-la, se ele tentasse aproximar-se com outras intenções. Notou, no entanto, que não conseguia agir sobre ele da mesma forma que acontecia com Alexander. Todavia aquietou-se, quando notou que o rapaz não representava perigo, visto que Ludmila e ele ficaram apenas conversando por várias horas. Ainda assim, não podia descuidar-se. Aquele homem dava-lhe um mal-estar, como a sensação de algum perigo iminente. Teria que ficar alerta. Alexander teria que resolver seus negócios e voltar logo. Decidiu que, a benefício de ambos, deveria ir atrás dele,
convencendo-a a retornar o mais rápido possível. Desse modo, Yuri permaneceu 2 dias fora de Moscou, mas retornou com Alexander. À sua volta, estranhou o comportamento de Ludmila. Ela parecia diferente, sempre pensativa. Notou que havia uma ligação entre ela e aquele imbecil do Grigori, e resolveu segui-lo. Assim, alguns dias depois, descobriu que Grigori planejava a fuga de Ludmila com a cumplicidade de Oleg, o criado poltrão da casa. Ela queria ir embora, fugir de Madame Trossot, o que ele não poderia permitir. Se ela fosse embora, deixaria de encontrar-se com Alexander, e ele, Yuri, perderia aquela ligação que era tão importante. Procurou falar com as moças, que não lhe deram ouvidos. Tentou alertar Madame, que ficou desconfiado e resolveu conversar com Ludmila. Embora não o tivesse ouvido, de alguma forma captara sua intenção. Já era alguma coisa. Desse modo, foi com esperança redobrada que compareceu, acompanhando Ludmila, a conversa com Madame Trossot. Recostou-se no vão de uma janela e ficou observando o diálogo. Ludmila, com habilidade, conseguira convencer Madame Trossot de que estava tudo bem. Então, quando ela saiu da sala, aproximou-se da mulher e sussurrou-lhe: "Não se fie nas aparências, madame. Tome cuidado." Yuri notou que suas palavras tinham surtido efeito, pois madame resolvera ficar de olho em Ludmila. Naquela noite, tudo correu bem. Alexander estava gentil e solícito com Ludmila, atendendo à vontade de Yuri. Tiveram uma noite inesquecível, em que, ainda uma vez mais, pudera senti-la nos braços, partilhando com ela seus sentimentos, como antigamente. No entanto, precisava falar-lhe mais francamente, alertá-la do perigo que corriam, se ela realmente concretizasse seu desejo de fugir. Isso ele não permitiria. Especialmente com aquele imbecil do Grigori, com quem ele não tinha ligação alguma que o enchia de ciúmes. Assim, pensando no assunto, permaneceu no quarto, esperando Ludmila adormecer para falar com ela, o que esperava conseguir naquela noite. A verdade é que já tinha tentado abordá-la, porém ela se recusava terminantemente a falar com ele. Decidido, ficou aguardando. Quando ela estava desprendendo-se do corpo de carne, ele aproximou-se. Vendo-o, Ludmila reagira assustada, suplicando o amparo de Nossa Senhora de Kazan. Ainda tentara alertá-la, suplicando-lhe que não fugisse, pois, se isso acontecesse, eles ficariam distantes de novo. Contudo, ela ficou tão apavorada ao ver o fantasma dele, que Yuri foi obrigado a afastar-se, desanimado. No entanto, estava resolvido a não se apartar dela, vigiando sua amada e o maldito Grigori, para impedir que concretizassem a fuga. O dia amanhecera chuvoso. Durante a noite, as nuvens foram acumulando-se no céu e, pela madrugada, a chuva despencou sobre a grande cidade. Ludmila, com tudo arrumado, pronta para partir, sentiu o coração afligir-se de preocupação. Depois, levantando o ânimo, pensou: bobagem. Antes que a noite chegue, teremos muito tempo. Até lá, a chuva terá passado. Pouco antes do almoço, ela conversou demoradamente com suas companheiras. Sentia-se enternecer, ao pensar que era a última vez que estaria em companhia delas. Desejava contar-lhes que estava de partida, mas se conteve. Grigori ordenara-lhe que, em hipótese alguma, comentasse seus planos com alguém, exceto com Oleg. Poderia haver uma traidora entre elas. Ludmila não acreditava nessa possibilidade, porém, na dúvida, seria melhor que ignorassem o plano de fuga. À noite, Ludmila recolheu-se em seus aposentos para preparar-se, e não desceu ao salão no horário de costume. Madame Trossot, depois de algum tempo, impaciente, mandou uma criada saber o que acontecia. A criada retornou ao salão, informando a senhora que Ludmila estava no leito, com dores terríveis no ventre. As regras tinham descido, o que tornava impossível sua participação naquela noite. Madame ficou bastante contrariada, mas nada podia fazer. Resignou-se, dando uma desculpa ao conde Alexander. Quando faltavam 15 minutos para meia-noite, Oleg veio avisá-la de que o caminho estava livre.
Poderia descer pela escada de serviço sem ser vista, mas acrescentou: tenha muito cuidado, Ludmila. Enquanto isso, eu pegarei Yuri e o levarei até você. Vista a capa que lhe trouxe e cubra bem a cabeça. Espere-me perto da área de serviço. E que a senhora de Kazan nos ajude. Ludmila agradeceu e, pegando a pequena bagagem de mão, saiu de seus aposentos, ganhando o corredor, em sentido oposto ao da escadaria social. Desceu à área onde ficava a cozinha e as dependências dos criados, perto da despensa em que eram descarregados os suprimentos. O carroceiro já chegara e entretinha-se levando os produtos até lá. Escondida num canto escuro, Ludmila aguardava. Oleg chegou pouco depois com o bebê adormecido e entregou-o nos braços da mãe. Alguns minutos depois, tendo o carroceiro acabado de descarregar, Oleg apareceu, sorridente. Vejo que já fez seu trabalho. Deve estar cansado. Entre, tem uma garrafa de vodka excelente escondida aqui na despensa. O bom homem, satisfeito com a gentileza, agradeceu. Uma dose de bebida vem a calhar. A noite está fria, e a chuva molhou-me até os ossos. Então, beba. Você bem merece, amigo. O carroceiro tomou de um só gole a caneca de vodka. Depois, limpando a boca com as costas da mão, despediu-se. Obrigado, Oleg. Até a semana que vem. Até mais ver. Enquanto eles conversavam dentro da despensa, Ludmila acomodara-se na carroça, cobrindo-se bem. Logo, esporeando os cavalos, o carroceiro saiu da propriedade a cantarolar. Estava feliz. Iria visitar sua amada e passar horas agradáveis na companhia dela. Havia parado de chover, mas uma névoa fina invadia tudo, tornando as luzes baças e quase irreais, como se pertencessem a imagens de um sonho. 15 minutos depois, a carroça parou, e Ludmila ficou atenta. O condutor desceu, entrando numa pequena casa da periferia. Ao ouvir o barulho da porta que se fechava, Ludmila aproveitou e desceu com o filhinho, escondendo-se atrás de um muro. Seu coração pulsava forte. Ali aguardaria Gregory, conforme combinado. Estava feliz na expectativa de vê-lo. No entanto, a expectativa tornou-se ansiedade, ao ver que o tempo passava e ele não chegava. Exausta de esperar, ela escorregou para o chão, sentando-se numa pedra, e, escorada no muro, puxou o capuz da capa para proteger-se melhor, acabando por adormecer de cansaço. De repente, acordou assustada. Meu Deus! Eu dormi. E se Gregory veio e não me viu? Não, não pode ser. Ele sabia que eu estaria esperando. O que pôde ter acontecido? Bem, só me resta esperar. Apesar de tentar manter a calma, Ludmila trazia o coração apertado por íntimos temores. Sentia que algo de grave teria acontecido para que Gregory ainda não estivesse ali com ela. Capítulo 12 – Novos rumos. Gregory Fyodorovich passara o dia em ansiosa expectativa. Analisava o plano para detectar qualquer ponto frágil, qualquer surpresa que pudesse surgir, revia todos os passos para que nada desse errado. Seu criado preparara sua bagagem como de costume. Ao ser perguntado para onde iria, deu uma desculpa, de modo que seu destino se mantivesse ignorado. Assim, seu mordomo acreditava que partiria para a França, onde tinha importantes negócios. Na verdade, planejava levá-lo de Mila para uma vivenda de sua propriedade, bastante aconchegante e agradável, na região de Smolensk, a oeste de Moscou, onde estariam seguros. Desse modo, com tudo pronto, ceou e sentou-se confortavelmente na sala, aguardando ansioso o momento de partir. Então, no horário marcado, despediu-se e acomodou-se na carruagem. O cocheiro, de sua inteira confiança, era o único empregado da casa que conhecia seu destino. Vamos, Victor. Uma nova vida me espera. Não temos tempo a perder, ordenou, animado. O cocheiro sorriu e, estalando o chicote, pôs a carruagem em movimento. A noite estava úmida e fechada por densa neblina. Parara de chover, mas as ruas permaneciam encharcadas de lama e de poças que se acumulavam, dificultando a passagem dos veículos. O trajeto,
em virtude das condições do tempo, seria mais demorado. Cerca de um quarto de hora depois, ainda distante do local de destino, ouviram um barulho estranho e gritos, que aumentavam cada vez mais. Que se passa, Victor? Gritou Gregory, abrindo o postigo. Não sei, meu senhor. Não houve tempo para mais nada. De repente, uma carruagem, em desabalada carreira e com os cavalos desgovernados, aproximou-se perigosamente, por uma rua transversal. Ao chegar à esquina, assustou o cocheiro Victor, que, percebendo o perigo, ainda tentou desviar, mas acabou batendo numa árvore. Depois, a carruagem de Gregory foi jogada contra o muro de uma propriedade. O veículo virou, e Gregory foi arremessado para fora, batendo a cabeça no muro. O desastrado que provocara o acidente prosseguiu, em sua carreira deslocada, e, dentro em pouco, havia desaparecido. Ainda olhou o acidente que provocara, mas não conseguiu parar para prestar socorro, uma vez que os animais estavam sem controle. Victor, ao bater na árvore, foi lançado fora do veículo, sofreu apenas um corte na testa. Erguendo-se, assustado, procurou socorrer seu patrão. Todavia, naquele horário e pelas condições da noite, quase não transitava ninguém por ali. Cerca de meia hora depois, por sorte, uma carroça passou, e o carroceiro levou-os até a propriedade de Gregory. O médico da família, chamado às pressas, examinou-o. O rapaz estava ainda desacordado, embora seus sinais vitais estivessem presentes. O doutor diagnosticou uma fratura na perna esquerda, que foi imobilizada. Recomendou que o rapaz ficasse em observação, em virtude da pancada que levara na cabeça, pois, quanto a isso, nada poderia fazer no momento, a não ser aguardar. Fez um curativo na cabeça de Victor e ordenou que o criado de quarto cuidasse de Gregory, que a qualquer mudança em seu estado, o avisasse. E concluiu, afirmando, gostaria de passar a noite aqui, ao lado de Gregory Fyodorovitch. Infelizmente, não posso. Tenho uma parturiente que me espera. Tudo indica que o bebê nascerá esta noite. Aqui está o endereço, para qualquer eventualidade. Então, eu me vou, mas ficarei aguardando notícias. Caso nenhuma alteração tenha ocorrido até as primeiras horas da manhã, voltarei após o parto. Ali perto, sem ser visto, recostado numa poltrona, Yuri parecia satisfeito. Finalmente tinha conseguido que sua amada Ludmila não se encontrasse com esse miserável Gregory, que tentara roubá-la dele, Yuri Ivanilevich. Agora, ela estava em suas mãos. Sem saída, visto que o seu protetor não aparecera ao encontro, sem recursos e com um bebê nos braços, certamente sua amada não teria outra opção senão retornar à mansão de Madame Trossoti para os braços dele, Yuri, com a cooperação do conde Alexander. Ao pensar na situação que armara, jogando aquela carruagem por cima deles, Yuri deu uma gargalhada, que ecoou lugubremente nas paredes da velha mansão de Gregory. Bem, agora teria de voltar ao lugar onde deixara Ludmila e seu filho, para convencê-la a voltar ao abrigo de Madame Trossoti. Chegou ao local do encontro, na periferia, no exato momento em que, desesperada, sem saber o que fazer, Ludmila estava em lágrimas. Apesar do sofrimento dela, Yuri ficou eufórico ao vê-la sem rumo, cheia de angústia e tristeza. Notava que 1000 conjecturas passavam por sua cabeça. Teria Gregory traído a minha boa fé? Com que intuito? Ele parecia amar-me de verdade, ou, na pior das hipóteses, parecia querer realmente ajudar a libertar-me da situação em que me metera, ao aceitar a tutela de Madame Trossoti. Ludmila olhou para o filhinho que continuava a dormir placidamente, ignorando que seu destino se resolvia naquele momento. Apertando de encontro ao peito, a mãezinha chorava inconsolável, desiludida ante a sorte adversa. Tinha consciência de que não poderia permanecer muito tempo ali, naquele lugar, pois as primeiras claridades do dia já se faziam, e correria o risco de ser descoberta. Conhecia a madame o suficiente para saber que não ficaria inerte quando percebesse que fugira de suas garras. Certamente, mandaria seus cúmplices atrás dela. Precisava encontrar um lugar para esconder-se. Yuri,
Aproveitando-se do momento, aproximou-se e falou-lhe ao ouvido: minha querida, você não pode ficar na rua com nosso filho, sujeita a muitos perigos. Volte para a mansão de Madame Tussaud. Volte. Ela dá-lhe abrigo e amparo, como tem feito até agora, e ficará satisfeita com seu retorno. Ludmila, que não ouvia suas palavras, mas recebia suas ideias como sugestão mental, julgando que se tratasse de pensamento seu, balançou a cabeça, resoluta: não. Está decidido. Não voltarei mais para a mansão de Madame. Mas, Ludmila, você não tem para onde ir. Aquele miserável enganou você, iludiu-a com promessas que não tinha intenção de cumprir. Onde está ele agora, quando você mais precisa de amparo e assistência? Contrapunha Yuri. Ela respirou fundo ante os pensamentos que passavam pela mente e reagiu, decidida, como se falasse para si mesma: não sei o que aconteceu com Gregory, portanto não posso julgá-lo. Mas tenho uma certeza: ele ajudou-me a fugir daquela casa em que eu era obrigada a obedecer e aceitar situações que me repugnavam, rebaixando-me como mulher e como mãe. Ignoro o que aconteceu, mas, de qualquer forma, sou grata a ele. Então, considerando resolvida a questão, levantou-se, pegou sua bagagem e, antes de começar a caminhar, ergueu os olhos para o céu e murmurou: tenho certeza de que Nossa Senhora de Kazan não deixará de amparar a mim e a meu filho. Já enfrentei muitas situações difíceis. Enfrentarei mais esta que o destino reservou. Depois, de cabeça erguida, pôs-se a caminhar, enquanto Yuri, perplexo, constatava que não conseguira o que queria. Impedira que Gregory se encontrasse com Ludmila, mas, agora, sua amada partia novamente sem direção e sem abrigo. O que fazer? Seguiu-a, vendo que ela voltava à mesma condição de antes, sendo obrigada a suplicar ajuda de pessoas que passavam. Depois de muito caminhar sem rumo, procurando as ruas menos movimentadas, acabou aproximando-se de uma grande construção, que mais parecia uma fortaleza, o Kremlin. Ali perto, passava um rio. De súbito, uma ideia infeliz surgiu em sua cabeça. Caminhou até a margem do rio e, olhando as águas, teve um impulso de atirar-se dentro dele com seu filho. Talvez fosse a única maneira de resolver seu problema. Ficaria livre de tudo. Não precisaria mais se preocupar com nada. De olhos fixos na correnteza, aproximou-se ainda mais. Nesse instante, seu pequeno Yuri acordou e começou a chorar. Só então, Ludmila deu-se conta do que estava prestes a fazer. Como tivera coragem de pensar em acabar com sua vida e a vida de seu tesouro. A soluçar, em grande desespero, ajoelhou-se, suplicando socorro do alto: Nossa Senhora de Kazan, ajude-me. Tenha misericórdia de mim. Depois, como se temendo a proximidade do rio, levantou-se e saiu correndo com o filhinho nos braços. Caminhou em passos apressados por algum tempo. De repente, ao virar uma esquina, deparou-se com um homem de meia idade em mísero estado, que usava roupas velhas e rasgadas. Ele estava sentado na calçada, tinha um pedaço de pão na mão, e preparava-se para abocanhá-lo, quando então, viu a jovem mulher com o bebê nos braços, que dobrara a esquina, vindo em sua direção. Trocaram olhares, e ele se comoveu com a expressão do rosto dela. Está com fome, senhora? Ludmila inclinou a cabeça e não disse nada. Tinha vergonha de falar de sua fome, quando, pelos olhos dele, sabia que também estava faminto. O homem levantou-se e, com as mãos, partiu o pão e ofereceu-lhe um pedaço. Ludmila ficou em dúvida se deveria aceitar, afinal, ele era um estranho. No entanto, não lhe pareceu alguém de quem devesse desconfiar, ao contrário, despertara-lhe imediata simpatia. Ele entendeu e, generosamente, disse-lhe: não se acanhe nada a tema. Precisamos nos ajudar mutuamente. Hoje sou eu que posso dividir meu pão, amanhã poderá ser a senhora. Agradeço-lhe, disse ela, com os olhos úmidos. Sentou-se e comeu junto com ele. Depois, o ancião comentou: imagino que não tem uma casa. Estou certo? Sim, fui obrigada a sair do local onde estava. Seu filho necessita de cuidados que, nas ruas, você não poderá dar.
Se quiser aceitar minha sugestão, sei onde poderá ficar. E lugar simples, mas terá um teto e, com sorte, comida. Aceita. Comovida até as lágrimas, ela respondeu, com voz embargada: eu havia acabado de me colocar sob a proteção de Nossa Senhora de Kazan, quando me deparei com você. Tenho certeza de que foi ela que o mandou. Se aceito. Como posso recusar um oferecimento tão gentil? Sim, aceito com prazer. Porém, não tema. Vou trabalhar e pagar-lhe pela ajuda que me der. Não se preocupe. Nós, pobres, costumamos socorrer-nos mutuamente. Quando um tem, divide com os que não têm, fraternalmente. Ludmila estava encantada. Em seu coração, um sentimento novo surgia, doce e terno, envolvendo-a toda. Aquele velho, com sua generosidade, fizera com que restaurasse a fé nas pessoas. Um hausto de amor e gratidão tomou conta de seu íntimo, como se fossem velhos conhecidos. Satisfeito, ele ergueu-se, ajudando-a a levantar-se, ao mesmo tempo em que dizia: então, vamos. Ganhei algumas coisas que preciso levar para casa, pois devem estar com fome. Verá que não fica muito longe daqui. Ludmila o acompanhou contente. Pelo trajeto, iam conversando, e, assim, ela ficou sabendo que ele morava com a mulher e um neto, pois seu filho e sua nora haviam morrido. Eles caminharam por cerca de 1 hora, conversando. O bom homem ia mostrando-lhe partes de Moscou que ela não conhecia. De repente, ao virar uma esquina, ela viu um amontoado de casebres. Chegamos. É aqui, disse ele, abrindo os braços, orgulhoso. Ela olhou e viu uma multidão sentada no chão, outra parte caminhando e ainda outra discutindo. Crianças brincavam no meio da viela, em meio ao lixo e aos excrementos. Algumas choravam e cães latiam. Um cheiro de podridão misturava-se com o de temperos, de comida e de perfume barato. Ludmila nunca estivera num ambiente como esse, pois só mantivera residência na aldeia do Ural, no acampamento dos cossacos, no dos ciganos e na mansão de Madame Trossot, lugares em que as condições poderiam ser simples e despojadas, porém permaneciam organizados e limpos. Ainda assim, permaneceu firme. Diante de um casebre, o velho disse: é aqui o seu novo lar. Vamos entrar. Dentro do casebre, Ludmila viu uma mulher fervendo água para o chá. A sala era também cozinha. Ao ver a estranha, ela reagiu, de novo trazendo estranhos para casa. Meu velho, encontrei esta mulher com o bebê, e convidei-a para ficar conosco enquanto precisar de um abrigo. Mas ela parece pessoa de posse. Veja as roupas dela, bonitas e elegantes. Ludmila virou-se para o dono da casa e desculpou-se. Agradeço-lhe a gentil oferta, mas não se preocupe comigo. Não quero causar-lhe problemas. Encontrarei um lugar para ficar. De jeito nenhum. Ficará conosco. Onde comem 3, comem 4. Minha esposa, apesar de tudo, é boa pessoa. Depois, dirigindo-se à mulher, explicou: trouxe comida da rua. Não se preocupe, Ana. Dá para todos nós. Depois, virando-se para Ludmila, disse: temos 2 pequenos quartos. Você ficará com o bebê no quarto de meu neto. Não posso aceitar. Retrucou Ludmila, olhando para a dona da casa, que colocou as mãos na cintura e fez cara feia. Fique tranquila. Dará tudo certo. Meu neto dormirá na sala. É com acento grave: criança aí se acomoda em qualquer lugar, prosseguiu, sem fazer caso da atitude da esposa. Ele mostrou o quarto para Ludmila, que acomodou o bebê na cama. Depois, voltou para a sala, onde viu um garoto de 8 anos, com cabelos encaracolados, alegre e simpático. Este é nosso neto Rudi. Tem o mesmo nome do pai. Minha esposa, Ana. Ludmila sorriu, enternecida, com as lembranças. A dona da casa fazia-lhe recordar sua mãe. E eu sou Andrei. Muito prazer em conhecê-los. Meu nome é Ludmila e meu filho chama-se Yuri. Sentaram-se à pequena mesa de pernas bambas, conversando, enquanto faziam a refeição, e Ludmila indagou: que bairro é este em que estamos? Você não é daqui, não? Quis saber a dona da casa. Não,
Não sou, Ana. Vim de uma pequena aldeia nos Montes Urais. Ah! Logo vi. Estamos nos cortiços de Moscou. Já ouviu falar? Ludmila meneou a cabeça, negativamente. Não conheço muita coisa de Moscou. Ana preparava-se para fazer mais perguntas, quando o pequeno Rudi indagou, e sua aldeia é bonita? Sim, é muito bonita, porém é bem pequena. Todos ali se conhecem e ninguém sente falta de nada. O Barini é o dono das terras e das plantações, e os mujiques trabalham nas lavouras. Então não há falta de serviço para ninguém? Quis saber Andrei. Não, todos trabalham e têm suas isbas. Quando o tempo está bom, com a temperatura amena, reunimos-nos na praça da aldeia. Ali comemos, cantamos e dançamos à luz das fogueiras. O pequeno Rudi estava com os olhos brilhantes de entusiasmo. Deve ser muito bom morar lá. Ludmila pensou um pouco e respondeu, triste, é verdade, Rudi. E muito bom morar lá. Só que eu não sabia disso até vir para Moscou. Então, por que veio? Prosseguiu o garoto. Andrei percebeu que essas lembranças entristeciam Ludmila e cortou a conversa. Agora chega, filho. Venha comigo. Vamos buscar lenha para o fogão. Nesse momento, Yuri acordou e começou a chorar, fazendo com que Ludmila tivesse uma desculpa para sair da sala. Nos dias que se seguiram, lentamente foi adaptando-se às novas condições de moradia. Percebeu que Ana não era má somente amarga em virtude da perda do único filho. Sua expressão abrandava-se apenas diante do neto, a quem envolvia com um olhar amoroso e cuidados especiais. Mas ele era realmente um garoto adorável, sempre risonho, gentil e prestativo. Ajudava as pessoas do bairro, com cativante boa vontade. Por isso, Rudi era muito estimado nos cortiços e amigo de todos. O menino demonstrava um carinho especial por Ludmila e pelo pequeno Yuri. Convidava para sentar-se na frente do casebre, onde poderia conversar com todas as pessoas que passassem por ali. Apesar do ambiente mal cheiroso e do intenso movimento de gente, Ludmila gostava de ficar sentada com seu filho Rudi, diante do cortiço. Dentro da casinha de teto baixo e de cômodos minúsculos, tinha a sensação de que lhe faltava o ar. Com o passar dos dias, sentiu necessidade de procurar uma colocação, de modo a colaborar nas despesas. Todavia, como andar o dia inteiro com Yuri nos braços, o bebê agora já tinha outras necessidades, exigências, não aceitava mais ficar apenas no colo, desejava arrastar-se pelo chão. Em conversa, comentou com os seus amigos a dificuldade que enfrentava, por ter um filho pequeno. Ouvindo-a, Rudi arregalou os grandes olhos negros e disse, Yuri pode ficar comigo. Eu tomo conta dele. Rudi, eu lhe agradeço, é muito gentil e prestativo. Porém, Yuri dá bastante trabalho, e você ainda é uma criança. A Ana, que nesse tempo havia abrandado um pouco o coração, vendo em Ludmila uma moça de bons sentimentos, a quem aprendera a estimar, pela ajuda que lhe dava em casa e pela presença sempre tranquila, considerou, meu neto é bastante responsável, Ludmila, e eu estarei sempre aqui para ajudá-lo. Aceite. Se Rudi dispõe-se a ajudar, o faz de bom coração. Ludmila fitou a pequena família ali reunida e enterneceu-se. Com os olhos úmidos, fitou Ana, Rudi e Andrei, que até aquele momento mantivera-se calado, e disse, agradeço-lhes por toda a ajuda que têm me dado. Sei que não posso abusar da bondade de ninguém, mas confesso-lhes que me sinto tentada a aceitar o favor de Rudi. Realmente, procurar trabalho com uma criança nos braços não é fácil e afasta as oportunidades. Ninguém dará serviço a uma mulher com bebê. Andrei balançou a cabeça, concordando. Estava refletindo exatamente sobre esse ponto, minha filha. Conseguir emprego aqui em Moscou já é difícil, com um bebê nos braços, impossível. Além disso, você nos conquistou e já faz parte de nossa família. Aceite o que minha mulher propõe, sem hesitar. Resolvido esse ponto, agora vamos terminar nossa refeição em paz. Ludmila sentiu o coração encher-se de carinho por aquelas pessoas que, sem conhecê-la, receberam em seu lar e agora a consideravam parte da família. Intimamente,
Agradeceu aos céus pelo amparo e afeto que recebia. Em meio a tantos problemas que já enfrentara na vida, o amor daquelas pessoas representava para ela uma verdadeira bênção. Capítulo 13. Nos cortiços do Moscou. Foi por essa época que a conheci. Eu residia com minha família, em Yasnaya Poliana, nossa propriedade rural. Era casado com Sofia Andreevna Bers, filha de um médico da corte, e desse amor nasceram 13 filhos. Então, eu já era um escritor consagrado de várias obras, mas a publicação de Guerra e Paz, 1868, e de Ana Karenina, 1875, tornaram-se grandes sucessos, projetando-me internacionalmente. Por volta dos 50 anos, passei por um período bastante conturbado em minha vida. Uma crise existencial terrível dominou-me por inteiro, o sofrimento era intenso e indescritível. Eu não saberia definir o mal-estar íntimo, a angústia, a opressão no peito, tudo isso envolto em tristeza profunda e sem motivo transformaram a vida num verdadeiro e insuportável inferno. Não conseguia entender o que se passava em meu íntimo, o que causava aquele descontentamento comigo, com as outras pessoas, com o mundo, enfim. Hoje eu sei. O mal que me atingia tão duramente era uma doença que, mais tarde, seria reconhecida e denominada depressão, o mal do século XX. Referiam-se a ela assim, pelos danosos efeitos que causava nas populações de todo o planeta. Não que fosse novidade, em absoluto. A humanidade sempre sentiu seus efeitos, sem identificar-lhe as causas. No século XIX, seus sintomas ainda não eram detectados como doença, dificultando o tratamento. No entanto, eu sofri todos os sintomas, inclusive sua mais grave manifestação, o desejo de autodestruição. Para minha aventura, intuitivamente, aproximei-me mais da religião, o que foi verdadeiramente providencial, como já tive ocasião de relatar. E essa busca pela religião não se dirigia ao aspecto teológico, mas abrangia a representação de um ser superior. À época, encontrei no Evangelho do Cristo a resposta para minhas indagações. No contato com os mais pobres, especialmente os mujiques, a meu ver os seres mais sofredores e miseráveis, descobri com surpresa que, para eles, a fé não era uma palavra vazia de significado ou para ser lembrada apenas em momentos ritualísticos na igreja, em determinado horário dia da semana, ou para servir de tema a intermináveis discussões entre teólogos e filósofos, ou, ainda, para servir de passatempo à sociedade desocupada, cujas pessoas discutem pontos de vista, instaladas confortavelmente e bebericando seu chá, enquanto fumam charutos. Não. Percebi que a fé como convicção religiosa fundamental para suportarem suas existências misérrimas é que lhes dava sustentação para sobreviverem. Esse entendimento mudou minha vida. Passei a dedicar-me mais aos assuntos da fé, procurando estudar a religião, encarando isso como uma verdadeira missão. Sentindo-me incapaz de realizar as mudanças que desejava implantar na sociedade de meu tempo, resolvi utilizar o recurso que tinha em mãos. Assim, coloquei minha pena e verve literária a serviço de Deus e da religião. Desse modo, aliando-me às forças do bem, preocupado em ajudar os mais necessitados, elevei-me mentalmente, sendo poderosamente auxiliado pelos benfeitores do mundo maior, libertando-me do perigo que ameaçava jogar-me num abismo de consequências imprevisíveis. Amigos dedicados cercavam-me de atenção e carinho, para que eu conseguisse romper as amarras que me mantinham encarcerado em mim mesmo e, assim, pudesse prosseguir no cumprimento da tarefa a que me comprometera a realizar. Dedicando-me à literatura de ensaios, direcionada às coisas de Deus, particularmente para o Evangelho do Cristo, libertei-me de mim mesmo, ao elevar o padrão mental, passando a viver em outra faixa vibratória. Sempre me pesou a condição de aristocrata e proprietário de terras. Tentava mudar essa situação, trajando roupas simples, como o povo, e trabalhando no campo com os mujicas. Todavia, nem assim, igualando-me a eles, conseguia libertar-me desse peso. Eles estranhavam, a princípio, ver-me acompanhá-los às plantações para trabalhar. Não entendiam por que um rico senhor de terras, de descendência nobre, fazia questão de estar no meio deles.
No entanto, acabaram acostumando-se e aceitando-me como um trabalhador, tal qual eles mesmos. No meio do dia, sentávamos para repousar e conversávamos. Dessa forma, fiquei sabendo o que pensavam a respeito da fé com Deus e recurso de sobrevivência. Era através da fé que hauriam forças para prosseguirem e continuarem vivendo aquela existência miserável. Com o passar do tempo, ganhei deles confiança e tornei-me um confidente. Ajudava-os na solução de problemas morais, familiares e comunitários. Falava-lhes do Cristo, narrando as belas parábolas que Jesus contava à época, para ilustrar seus ensinamentos ao povo, que era tão pobre como os próprios mujicas. Era fascinante e comovedor ver o encantamento com que acompanhavam as narrativas, eles, que não conheciam o Evangelho de Jesus, que veio trazer luz à terra. Também me emocionava ao ver neles a expressão de admiração e respeito, nos olhos úmidos. Eram momentos muito importantes, não apenas para eles, mas principalmente para mim. Retornava para nossa casa, ao final do dia, cansado, sujo mas feliz. Lavava-me e sentava-me à mesa sempre bem posta e farta, para a refeição com a família, sendo servido por criados bem trajados e com luvas brancas. Os anos foram passando e essa situação me enchia de vergonha, pois me sentia humilhado perante a própria consciência, por pregar uma coisa e fazer outra. Tal incoerência torturava minha alma, e eu procurava inutilmente uma saída. Minha família não aceitaria uma condição mais humilde, porque os habituara àquela vida de conforto e fartura. Com os filhos já crescidos, surgiu a necessidade de eles continuarem os estudos, em outro local com mais recursos. Assim, depois de tudo preparado, transferimos-nos para Moscou, Sofia e eu, nossos 6 filhos, Sergio, Tatiana, Ilha, Lev, Masha e o pequeno Petia, que ainda era um bebê e os criados. Acostumado a uma vida mais tranquila, não me habituava ao movimento e ao barulho de Moscou. Nossa casa era enorme, mas parecia ser de papelão, uma vez que se podia ouvir tudo o que acontecia dentro dela, desde as brincadeiras das crianças até as conversas dos criados. Tudo aquilo me incomodava, e eu a detestava. Ansiava retornar para Yasnaya Poliana, onde me acostumava a andar pelos campos de trigo, de centeio, cevada e aveia. Conversar e trabalhar com os mujicas. Desse modo, minha insatisfação e desgosto chegaram a um ponto que não suportei mais. Deixei Sofia com os filhos, em Moscou, e retornei para nossa propriedade rural. No entanto, com o passar do tempo, minha esposa mandou-me uma carta na qual reclamava do acúmulo de responsabilidades, com a instalação e gerência da casa, da contratação de empregados, da aquisição de canos e de cavalos, de cuidar de tudo que dizia respeito aos filhos, como procurar professores para as crianças e conseguir vagas nas escolas, entre outras coisas. Era demais para ela, sentia-se sobrecarregada. Então, achei-me na obrigação de retornar a Moscou, embora contra gosto. Lá, ao contrário do campo, onde me sobravam ocupações, sentia falta de atividades. Assim, resolvi ajudar no censo. Preparava-se o recenseamento municipal de 1882 e inscrevi-me como recenseador voluntário, pedindo que me atribuíssem o setor que abrangesse a região mais pobre de Moscou, o Baixo Mundo, onde se concentravam as maiores necessidades. É com acento grave óbvio que não tive nenhuma dificuldade em consegui-lo, pois era local a que ninguém, voluntariamente, iria. Assim, visitei os cortiços de Moscou já relatado em outra oportunidade, onde deparei com uma situação de miserabilidade jamais vista em toda a minha vida. Famílias habitando cômodos infectos, crianças cheias de doenças, falta de comida e de higiene. Os excrementos eram jogados a céu aberto, e a fedentina tornava insuportável a permanência no local. Entretanto, era ali que eles viviam. Sem alimentação, sem roupas, sem aquecimento no inverno. Foi, sem dúvida, a experiência mais traumatizante que vivenciei, e me abalou profundamente. Nunca mais esqueci aqueles rostos esquálidos e esfaimados. Diante desse quadro, concluí que a situação dos mujicas, que tanto me incomodava,
era infinitamente melhor que a daqueles miseráveis que encontrara ali nos cortiços. Aos mujicas, libertados oficialmente em 1861 e cuja situação na Rússia, até 1868, era de verdadeiros escravos, nada faltava, pelo menos aos que trabalhavam em minha propriedade. Levavam vida simples, é verdade, porém cada família tinha sua isba, comida aí, no inverno, tão inclemente em nosso país, não lhes faltava agasalhos. Com o coração em frangalhos, descobri que a miséria na cidade grande era bem maior, mais intensa e mais dolorida do que a encontrada no campo, onde a fartura de grãos no mínimo lhes supria a fome do estômago. Assim, era cheio de piedade que conversava com os moradores dos cortiços, ouvia suas queixas, suas necessidades e suas histórias. De todas essas pessoas, porém, houve uma que me tocou profundamente o coração. Certo dia, cheguei aos cortiços e enveredei por uma viela, dando continuidade ao meu serviço. No meio da imundície, sentada num montículo de musgo, vi a imagem mais bela que jamais se me deparou. Era uma jovem encantadora que, tendo ao colo um bebê, pareceu-me à primeira vista uma imagem primorosa de Nossa Senhora de Kazan, com seu filho nos braços, esculpida por genial artista, tal a beleza da cena. A jovem assemelhava-se a uma flor que houvesse nascido no meio do pântano e que florescia em graça e perfume. Seus olhos tristes eram de uma beleza sem par, a pele, de tonalidade clara e acetinada, parecia modelada em alabastro, e seus cabelos, negros e brilhantes, desciam pelos ombros em cascatas. Aproximei-me e dirigi-lhe a palavra, apresentando-me, procurando conter a forte impressão que ela me causara. Depois, perguntei-lhe, minha filha, você também mora aqui? Ela levantou a cabeça e notei, em seu rosto de Madonna, uma sombra que impedia o brilho de seu olhar. Sim, Barini. Moro de favor, no cortiço de Andrei e sua família. A voz era educada e ela pronunciava bem as palavras, diferentemente das pessoas sem instrução. Seus gestos eram delicados, e tudo nela transpirava finura de trato. Ah! E onde está o pai de seu filho? Ele morreu, Barini. Apiedado da sorte daquela moça, exclamei, lamento muito. E ainda tão jovem e já viúva. Ah, Barini, a desgraça não escolhe idade. Todavia, como pode ver, apesar de tudo, estou amparado e nada me falta. Fiel ao propósito que ali me levara, visto que tinha uma tarefa a cumprir, passei a fazer-lhe perguntas. Assim, fiquei sabendo que ela era natural de uma das aldeias dos Montes Urais e que, se apaixonando perdidamente por um cossaco, partira com ele, deixando a família e os amigos. Com melancolia, ela concluiu, infelizmente, meu amado veio a falecer pouco depois, sem saber que eu esperava um filho dele. A essas lembranças, lágrimas verteram de seus olhos escuros e tristes, e eu nunca mais pude esquecê-la. Voltei outras vezes para conversar com Ludmila e tornamo-nos amigos. Do jeito que podia, procurei tornar-lhe a vida melhor, levava-lhe guloseimas, roupas que minhas filhas já não usavam e muito mais, e ela repartia essas coisas com seus protetores. Certo dia, quase ao término de meu trabalho, eu a procurei e disse-lhe, minha cara Ludmila, sabendo de seu desejo de arrumar uma ocupação digna, falei a uma senhora, com a qual tenho relacionamento de amizade, e ela quer conhecê-la. O que me diz? Abriu o belo semblante, num sorriso mais esperançoso, e respondeu-me, Senhor, aceito com prazer. Aliás, trabalhar é só o que desejo na vida. Suspirei ao ver alguém tão jovem e tão desiludida. Não diga isso, Ludmila. Você tem a vida toda pela frente. E muito jovem e ainda há de encontrar alguém que a faça feliz. Não tenho ilusões, Barini. As pessoas, de modo geral, não são delicadas, gentis e respeitosas como o senhor. Os homens, ao verem uma mulher sozinha, logo querem aproveitar-se, fazendo propostas indignas. Baixei a cabeça a essas palavras, concordando com ela. Pobrezinha. Deve ter experiências bem difíceis, refleti. Peço-lhe perdão por eles, Ludmila. Reconheço que você tem razão. O elemento masculino costuma ser,
não raro, cruel e desumano com os mais frágeis, especialmente para com as mulheres jovens e bonitas. Ludmila olhou-me e respirou fundo, completando: felizmente existem homens como Barini, que dignificam o ser humano. Agradeço-lhe. Tentando evitar a emoção, retruquei: não me julgue melhor do que sou, minha amiga. Então quando posso vir buscá-la? Quando Barini quiser. Amanhã mesmo, se for possível. Tenho medo de perder essa oportunidade, disse, respirando fundo. Ótimo. Virei amanhã às 2 horas. As damas da sociedade costumam levantar-se mais tarde e, nesse horário, creio que a senhora Catarina já terá almoçado. Estarei esperando, Barini. Na manhã seguinte, fomos até a mansão de minha amiga, que ficou encantada com Ludmila, contratando-a para cuidar de seu filho, menino de 5 anos. Retornamos ao cortiço, e Ludmila pôde dar a boa nova a Andrei, Ana e Rudi, que receberam a notícia com reações diferentes. Mila, então você não virá mais nos visitar. Porque não pode morar aqui e ir trabalhar todos os dias, deixando Yuri aos meus cuidados. Sei tomar conta dele. Reclamou o pequeno Rudi. Claro que virei visitá-los, Rudi. E também confio em você, sim, para cuidar de meu Yuri. No entanto, a Barini Catarina prefere que eu fique em sua casa, porque à noite costuma receber amigos ou sair, atendendo a convites para ir a festas, à ópera, ao teatro, e, quando isso acontece, volta tarde. Por esse motivo, preciso ficar lá para tomar conta de seu filho. Porém, sempre que puder virei vê-los. Prometo. Se é assim. Concordo, disse o menino, triste. Todos sorriram, e Ana, levando uma ponta do avental aos olhos para enxugar uma lágrima, lamentou: sentirei sua falta, Mila. Nesse tempo que está conosco aprendi a conhecê-la e apreciá-la. Hoje a considero como uma verdadeira filha. Aprendi muito com você. Também sentirei sua falta, Ana. Você supriu em mim a falta de minha mãe, que ficou tão distante e, acredite-me, também me ensinou muitas coisas. Andrei acrescentou, comovido, abençoado o dia em que, encontrando-a na rua, faminta e desesperada, trouxe-a para nosso humilde lar. Você jamais me deu motivos para arrepender-me de meu gesto. Quero dizer-lhe que sua presença iluminou nossa casa, com seu riso, sua graça e seu carinho. Com os olhos úmidos de emoção, fitando a cada um deles, Ludmila disse: vocês se tornaram muito importantes para mim e para meu pequeno Yuri. Só tenho a agradecer-lhes por terem me recebido neste lar com tanto amor. Vocês não me conheciam e, mesmo assim, abriram seus braços para me receber. Que Nossa Senhora de Casão os abençoe e proteja. Quanto a mim, terão minha eterna gratidão. Ao observar a cena em que se me deparava, também emocionado, concluí que somente essa conversa e o depoimento dos membros daquela família eram suficiente para falar do caráter de Ludmila. Em pouco tempo ela se fizera amada por todos e os amava também, numa reciprocidade realmente comovente. Satisfeito, despedi-me dos amigos e retornei à minha casa. Deixara com Ludmila o endereço de novo serviço e algum dinheiro, para que pudesse tomar um veículo de aluguel. Na manhã seguinte, Ludmila despediu-se da família com abraços cheios de afeto e partiu rumo a uma nova vida. Ao chegar à mansão, apresentou-se e foi introduzida pelo mordomo que a esperava. Acompanhe-me. Caminhou à sua frente, dirigindo-se aos fundos da mansão, área reservada à criadagem. Havia um grande corredor com portas de ambos os lados. Abriu uma delas e lhe disse: este será seu aposento. Terá toda a manhã para instalar-se. Depois, deverá apresentar-se à senhora, que a aguarda. Entendido? Sim. E meu filho? Ficará aqui. Estamos perto da cozinha e sempre alguém poderá ver como ele está. Além disso, temos várias meninas, filhas de criados, que poderão cuidar dele. Após essas palavras frias, o mordomo afastou-se, impertigado. Ludmila olhou o quartinho que lhe reservaram bem melhor do que o que tinha no cortiço de Andrei e sorriu melancólica, murmurando para si mesma: ainda prefiro o outro, onde havia carinho, a este que me parece vazio e frio. Observou o aposento empoeirado e precisando de uma boa faxina.
O mobiliário era simples, mas suficiente às suas necessidades. Havia um leito grande, uma cadeira, uma pequena mesa e sobre ela uma candeia. Num canto, um grande baú. Saiu e encontrou uma vassoura e um pano. Forrou o colchão com uma manta e colocou Yuri sobre o leito. Depois, varreu e espanou tudo, deixando o recinto com outra aparência. Ao terminar, percebeu que, providencialmente, Yuri adormecera. Estava cansado e com fome. Dirigiu-se à cozinha e, ao vê-la, as criadas olharam-na da cabeça aos pés. Elas estavam comendo, e a recém-chegada apresentou-se. Sou Ludmila, a nova criada que vai cuidar do menino. Seja bem-vinda, Ludmila. Disse uma delas, que mexia uma panela fumegante. Por gentileza, tenho um filho que está dormindo no quarto, aqui perto. Se alguém puder dar uma olhada nele, eu ficaria muito grata. Pode deixar. Aqui todos se ajudam. Obrigada. Agora, preciso apresentar-me à senhora. Como faço? Não se preocupe. Herbert, o mordomo, virá buscá-la. Ao observar o olhar de Ludmila endereçado ao prato das criadas, a cozinheira sugeriu, ainda cedo, Ludmila, a Barina não se levantou. Sente-se e almoce. Ludmila não esperou que repetissem o convite. Sentou-se, e a cozinheira trouxe-lhe um grande prato de comida, que ela comeu com prazer. Mais refeita, Ludmila agradeceu e conversou com as demais criadas que ali estavam, informando-se dos hábitos da casa. Depois, voltou para o quarto e, vendo que Yuri continuava dormindo, andou um pouco pelos arredores, até o jardim. Encontrou um garoto brincando na relva e começou a conversar com ele. De repente, levou um susto. Esquecera-se de que devia se apresentar à senhora. Despediu-se do menino e voltou rápido. Bem a tempo. O mordomo viera buscá-la para levá-la até a senhora. Ele fez um sinal para que o seguisse, pondo-se a caminhar à sua frente. Atravessaram corredores e salas, subiram escadarias. Novo corredor com portas de ambos os lados e, ao final de uma galeria, viu uma parede quase totalmente de vidro, que dava para um jardim de inverno. Acomodada em confortável poltrona, estava a Barina Catarina. Ao vê-la, a dama sorriu. Ah, vejo que chegou, Ludmila. Herbert instalou-a convenientemente. Sim, senhora. Muito bem. Quero que conheça meu filho, Ergon. Mande trazê-lo. Herbert ordenou. O mordomo inclinou-se gravemente e saiu para cumprir a ordem, retornando pouco depois com o pequeno Ergon. Ao ver a mãe, o menino correu para seus braços. Meu filho, quero que conheça a Ludmila, sua nova babá. Cumprimente. O pequeno virou-se e, olhando Ludmila com seus grandes olhos negros, disse, eu já conheço, Ludmila, mamãe. Depois, deu alguns passos e estendeu-lhe a mão, que ela apertou na sua. Olá, Ergon. É com acento circunflexo verdade, já nos conhecemos. Você é um lindo menino. Diante do espanto da senhora, explicou, há pouco, encontrei Ergon no jardim e nos tornamos amigos. Você vai brincar comigo de novo, Ludmila? Claro. O que gosta de fazer? Gosto de brincar de bola no jardim. Ótimo. Podemos ir agora mesmo se quiser. Isto é, se a Barina permitir. Pode ir, Ludmila. Depois conversaremos melhor. Obrigada, senhora. Onde está sua bola, Ergon? Deixei-a no jardim. Vamos. Mamãe, eu vou brincar e volto logo. Vá, meu filho. Vá. Estou feliz por ter gostado de Ludmila. Ludmila saiu contente, dando a mão ao pequeno, acompanhando rumo ao gramado. Brincaram por algum tempo e, quando Ergon se sentiu cansado, ela sugeriu que entrassem para ele tomar um refresco. O dia passou e Ludmila nem percebeu, ocupada com o garoto. De vez em quando, o levava até seu quarto, para ver se Yuri estava bem. Por que ele não pode vir brincar conosco? Perguntou Ergon. Ele ainda é muito pequeno, Ergon. Mais tarde, quando crescer, e se sua mãe deixar, quem sabe? À noite, antes de colocar Ergon para dormir, Ludmila levou-o para dar boa noite à sua mãe. Então, já vai dormir, meu querido?
Sim, mamãe. Como foi seu dia? Muito bom. Brincamos bastante. A senhora deixa o bebê da Mila brincar comigo quando ele crescer? Ainda é muito cedo para isso, meu filho, disse ela,